Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Feita na falha dele, muito atacante não esperaria essa falha e ele, amacia a bola e faz um belíssimo gol, golaço do Diego Souza, que não estava jogando bem com a camisa do Botafogo, né? Estava devendo uma boa atuação e hoje faz um gol importantíssimo, mais uma vitória do Botafogo no campeonato, deste bom time treinado pelo Barroca. Vamos ao Nilton Santos. Flávio Amêndola acompanhou o clássico e chega aqui no nosso Rodada Fox. Olá, Flávio. Como é que foi esse clássico numa manhã de domingo aí no Nilton Santos? Bem-vindo à rodada. É isso, Hamilton. Uma boa tarde para você, para o pessoal que está acompanhando o Rodada Fox. Uma manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro, né? Primeiro caiu uma chuva muito forte por aqui, mas mais de 19 mil pessoas estiveram presentes aqui no estádio Nilton Santos para acompanhar esse jogo. Um primeiro tempo muito brigado, muito mais brigado do que até mesmo jogado. O Botafogo teve a maior posse de bola, é verdade, mas criou poucas oportunidades. O primeiro lance do jogo de perigo foi inclusive do Diego Souza. Ele recebeu dentro da área, mas chutou para fora. O Vasco até que foi melhorando com o passar do tempo, teve boas oportunidades. Numa delas, uma cabeçada do Marrone, o goleiro Gatito Fernandes fez a defesa e depois o Thiago Reis carimbou a trave, poderia ser o primeiro gol do Vasco para abrir o marcador, mas isso não aconteceu. O Gatito Fernandes, que hoje completou 100 jogos com a camisa do Botafogo, uma marca expressiva, no jogo 300 do Botafogo aqui no estádio Nilton Santos. Então os torcedores do Botafogo foram presenteados aí com essa vitória do Botafogo, que agora sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, o Vasco vive uma situação preocupante, apenas 3 pontos em 7 jogos. Já são 4 derrotas, a equipe é a lanterna do Campeonato Brasileiro e o que mais preocupa é o futebol que a equipe vem jogando. Um segundo tempo muito abaixo do que foi, por exemplo, a primeira etapa. O Vasco não conseguiu criar oportunidades. O Vanderlei Luxemburgo até tentou mexer na equipe, colocou o Thales Magno, apenas 16 anos, e ele inclusive é o jogador mais jovem a atuar na história do Campeonato Brasileiro e também na história do Vasco. Esse recorde havia sido do Vasco também, em 2017, com o Paulinho, que se transferiu para o futebol alemão, mas o Thales Magno tentou, até que entrou bem, fez uma outra jogada, mas não conseguiu levar o Vasco ao empate. Agora o Cruz Maltino volta as atenções para a próxima sexta-feira, em São Januário, recebe a equipe do Internacional, um jogo muito duro, e antes da parada para a Copa América, ainda receberá o Ceará, ou seja, são 2 jogos, os 2 próximos jogos serão em São Januário, e a expectativa, é claro, é que o Vasco consiga aí as vitórias, para quem sabe subir na tabela de classificação. Enquanto isso, o Botafogo tranquilo na tabela. Agora o próximo desafio do Alvinegro será o CSA lá no estádio Rei Pelé, viu, Hamilton? A gente está aqui na zona mista do Botafogo. Assim que passarem os jogadores por aqui, a gente chama vocês para voltar ao vivo dentro do Rodada Fox. Portas abertas, pode ter certeza. Pode voltar a hora que quiser para trazer personagens aí no Nilton Santos. A gente viu o jogo junto do primeiro tempo, eu e o Eugênio Leal. Eugênio, se fosse 1-0 Vasco primeiro tempo, não estaria ruim não, né? Não estaria. O jogo teve momentos distintos, né, Hamilton? O Vanderlei montou o time do Vasco parecido com o que foi semana passada contra o Fortaleza, um time reativo. E eu acho que ele está correto diante das dificuldades que o Vasco tem apresentado. Então, vamos fazer uma defesa sólida. Então, o Vasco teve 3 volantes, o Felipe Bastos, Lucas Mineiro e o Marcos Júnior, que veio do Bangu. Abriu o Rossi na direita, o Marrone na esquerda e hoje começou com o Thiago Reis no ataque. E o Botafogo naquele estilo dele de troca de passes, né? Lentamente, cadencia demais o jogo, o Botafogo fica muito tempo com ela. Terminou o primeiro tempo com 66% de posse de bola, mas apenas um chute a gol. Enquanto o Vasco, no contra-ataque, especialmente com o Rossi, chegou muitas vezes com perigo. Inclusive teve um chute na trave do Thiago Reis numa jogada do Rossi. Teve cabeçada do Marrone, cruzamento que veio da esquerda. O Vasco foi mais perigoso no primeiro tempo, embora o Botafogo tenha tido o domínio territorial da partida. No segundo tempo a coisa mudou, porque com 11, 12 minutos sai o gol do Botafogo, esse belo gol que a gente está vendo aí do Diego Souza. E aí se inverte. O Botafogo volta para a defesa, passa a jogar atrás e o Vasco tem que propor o jogo. E aí não consegue criar absolutamente nada diante do Botafogo, que soube administrar a vantagem que criou. Vamos voltar ao Nilton Santos. Helena Calil também chega aqui no nosso Rodada Fox. Olá, Helena, bem-vinda aqui ao programa com informações aí do Clássico Carioca.
Muito obrigada, Milton Rodrigues. Nós estamos aqui acompanhando essa saída dos torcedores, mais de 19 mil pessoas, 19.503 torcedores aqui no estádio Newton Santos acompanhando essa vitória. Mais uma vitória do Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. Venceu o Bahia, venceu o Fortaleza e agora venceu o Vasco e venceu o Fluminense também com o mando de campo do tricolor carioca no Maracanã. Como vocês disseram, um jogo simbólico para o Gatito Fernandes, jogo de número 100, não tomou nenhum gol. O gol hoje foi marcado pelo Diego Souza, que passou por um jejum aqui no Botafogo. Ele ficou 9 partidas sem marcar, tinha feito um gol no estadual, fez um gol no dia 29 agora na Sul-Americana, contra o Sol de América, e fez seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Outro número simbólico é o jogo de número 300 do Botafogo aqui no estádio Newton Santos. Botafogo que agora está temporariamente na 5ª posição, vamos esperar o fim da 7ª rodada, com 12 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro. E nós vamos acompanhar já a coletiva de imprensa, a nossa equipe vai se reposicionar lá na sala de coletiva para acompanhar o Vanderlei Luxemburgo de um lado e o Barroca do outro. E uma curiosidade, o Barroca é fã declarado do Vanderlei Luxemburgo, já falou isso publicamente, e eles têm exatamente 30 anos de diferença. Então já nós vamos acompanhar a experiência contra a juventude. Voltando com vocês. Boa, é uma situação interessante, né? Um jovem treinador chegando na elite do futebol brasileiro contra um consagrado, né? Tanto de outro lado, um treinador já consagrado. A Helena falou sobre público, mas por volta de 5h30, 6 da manhã, começou um temporal muito forte do Rio de Janeiro, com vento, chuva, e até próximo da hora do jogo, isso se manteve. Eu acho que foi um ingrediente aí, talvez, para afastar o torcedor também do jogo.